Glórias a Deus, aleluia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe você nessa noite de quinta-feira, Deus te abençoe ricamente e que Ele fale ricamente também ao seu coração, amém? Nós estamos aí muito felizes de estarmos mais uma vez aqui na casa de Deus e juntos podermos aqui adorar a Deus, né, meu irmão? Adorar, aprender mais sobre aquilo que Ele tem para nós, aprender mais sobre aquilo que Ele quer nos mostrar nesses dias. E eu creio que hoje há de ser uma bênção, uma rica bênção sobre a minha vida e sobre a tua, amém? Então, para nós começarmos aqui, eu quero te convidar a orar comigo, mais uma vez, orar comigo e chamar o Senhor para estar conosco em mais essa noite, chamar o Senhor para nos ensinar. Nós estamos tendo cultos de instrução nestas quintas-feiras, nessa série que nós estamos aí falando sobre a dracma perdida, resgatando valores. Falamos sobre amor na semana passada. Essa semana eu vou falar um pouquinho sobre zelo, fervor. Então, vamos orar, amém? Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, Jesus, mais uma vez aqui, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem feito e operado nas nossas vidas, nas nossas famílias, Senhor, muito obrigado. Agradecemos também por cada livramento que o Senhor tem concedido, Pai, sobre as nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, por cada ação de misericórdia que tem nos alcançado e oramos, Jesus, te pedindo nessa hora. Nos abençoa, Pai, com a sua misericórdia mais uma vez. Aqui, ó Pai, nessa noite, que a tua graça se manifeste aqui e se manifeste sobre cada lar, Senhor, que estiver ouvindo agora ou que ouvirá depois. Que o Senhor possa agir de forma poderosa sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, nos moldando, nos deixando impactados e surpresos, ó Pai, com tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor tem tentado nos instruir e ensinar nesses dias. Nós pedimos ao Senhor ainda, nos dá direção, Senhor, que a palavra ela seja abundante sobre as nossas vidas. E oramos ainda pedindo que todo espírito contrário, que todo espírito das trevas, trazendo enfermidade, ansiedade, dores sobre esse homem e essa mulher, que toda resistência agora das trevas caia por terra em nome de Jesus. E o Senhor, ó Pai, que possa vir reinar sobre a vida desse homem e dessa mulher. E o mesmo nós pedimos sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Espírito Santo, toma o teu lugar aqui. Cerca esse lugar com os teus anjos. Fale o Senhor. E nós gratos oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Nós agora vamos voltar para um texto que nós começamos a falar na semana passada. A palavra da semana passada foi uma palavra forte, foi para chacoalhar mesmo. E nessa semana, como nós estamos falando de valores, eu quero falar sobre um valor aqui, um fundamento que todo o homem, toda mulher deve ter, todo cristão precisa ter. E nós vamos continuar num texto que nós usamos na semana passada, de Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler o verso 11 e vamos ficar apenas no verso 11. Amém? Romanos, capítulo de número 12, verso 11, nos fala assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, vou repetir para você, como está aqui também: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Eu vou pegar numa outra versão aqui para nós, na versão da Bíblia Viva, e também vou ler também depois
na NVI. Mas na Bíblia Viva, esse texto nos fala assim: não sejais nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Então, não sejais nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. E ainda ele nos fala o seguinte na NVI agora. São versões diferentes, porque cada uma trouxe e rebuscou uma tradução do hebraico para essa palavra. Então, agora na NVI nos fala assim: nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Nunca lhes falte o zelo. Sede fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe nessa palavra. E aqui, Paulo, nós falamos do amor na semana passada. Falamos de um amor que deve ser real, verdadeiro, uma forma de tratar uns aos outros que tenha respeito. Nós falamos sobre isso na semana passada, e você que não acompanhou, você pode ir olhar nos nossos vídeos, que você vai encontrar que a palavra da semana passada foi amor sem fingimento. Então procure essa palavra, ela vai ser bênção para você conseguir acompanhar essa sequência dessa série de palavras. E hoje, na continuidade, nós vamos falar exatamente sobre aquilo que o apóstolo Paulo continua ensinando, e agora esse ensino ele se arremete a dizer o seguinte: que nunca pode faltar algo na vida do cristão, da vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus, na vida do ser humano, porque aqui é para todo ser humano, que nunca lhes falte zelo. E ele chama a atenção de todos os cristãos para os deveres espirituais. Quando se fala assim, é um dever espiritual que reflete no físico. Então, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar de zelo e de fervor, ele fala, o zelo tem a ver do tratamento de uns para com os outros. Só que o zelo também tem a ver com um tratamento pessoal nosso com Deus. Ou seja, não pode nos faltar zelo, não podemos ser preguiçosos. Ele está dizendo aqui, não seja preguiçoso no trabalho. E quando ele se usa essa palavra trabalho, ele está querendo falar tanto do trabalho físico que nós fazemos, no local que nós trabalhamos, quanto no serviço, no cuidado de um ser humano para com o outro, quanto no trabalho que nós fazemos para Deus, nos nossos ministérios, e ainda no nosso trabalho, ou seja, no nosso esforço de buscar a Deus. Ele está usando tudo isso. E por que o apóstolo Paulo fala isso? Haja vista o perigo que nós temos hoje, de cairmos no que se chama de letargia, ou seja, na preguiça espiritual. Se tornarmos preguiçosos espiritualmente, no fato de sermos preguiçosos em honrarmos uns aos outros, em honrar o próximo, em honrar os nossos irmãos na fé, em nos esforçar para, no nosso trabalho, ser preguiçoso naquilo que nós fazemos. O apóstolo Paulo, então, ele chama a atenção para isso, que nós não podemos ser assim, temos que ser fervorosos. E como hoje essa preguiça espiritual, ela está tomando conta das pessoas, então é impressionante como esse texto que foi escrito há quase 2000 anos atrás, como ele reflete para nós hoje. E aqui, o primeiro ponto que eu quero trazer para nós, esse texto de Romanos 12, verso 11, eu vou dividir ele em 3 partes, só esse texto, só vou falar dele. Então a parte A do texto, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, que nós não devemos ser preguiçosos na vida cristã. Só que essa preguiça não tem só a ver com a vida cristã, e nós vamos destrinchando isso. Mas o primeiro ponto que eu quero tratar com você aqui essa noite é: não seja preguiçoso. Não seja
preguiçoso na sua vida cristã. E a vida cristã, ela engloba várias coisas. A vida cristã, ela não só engloba estar dentro da igreja, mas principalmente estar fora da igreja. E aqui, nós temos um primeiro alerta que o apóstolo Paulo faz, e esse alerta é negativo. E é direcionada contra o fato de se cansar de fazer o bem. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte: tem de zelo, ou seja, não seja preguiçoso no trabalho, ou seja, não canse de fazer o bem, não canse de fazer aquilo que é certo. Onde que nós vamos ver escrito isso? Gálatas capítulo de número 9, Gálatas capítulo de número 9, Gálatas capítulo de número 6, verso 9, Flavião, foi mal, Gálatas 6, 9, porque Gálatas 9 nem existe. Gálatas 6, 9 nos fala o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo ceifaremos, isso é, se não desfalecermos. O apóstolo Paulo, ele está dizendo em Gálatas também o seguinte: não se canse de fazer o bem, ou seja, não entre na preguiça de fazer o bem. Por quê? Porque no tempo certo você vai colher todo o bem que você planta. Isso é se você não parar no caminho. Olha que interessante. O que ele está querendo dizer para nós aqui? Que fazer bem para o próximo dá trabalho. Olha que loucura. Quem já viu um negócio desse? Que fazer bem para alguém dá trabalho. Não é fácil, é isso que ele está querendo dizer aqui. Que você planta o bem é algo que você planta, como o mal também é. Só que fazer mal para alguém é mais fácil. Tem várias formas de fazermos isso. Às vezes até sem querer tem gente que faz mal. Mas fazer o bem é um trabalho mais esforçado, que com o tempo, por quê? Porque fazer o bem para alguém, muitas vezes nós aprendemos na nossa vida, nós aprendemos na nossa caminhada, nós aprendemos na nossa cultura, nós aprendemos com as pessoas que fazer o bem, ela tem que vir através de alguém que faz bem para nós. Então, se você faz bem para mim, eu faço bem para você. E o Evangelho não ensina isso. O Evangelho nos diz o seguinte: que se alguém vier e roubar a sua capa, que era aquilo que eles vestiam por cima para se cobrir enquanto eles estavam nas caminhadas no deserto, Jesus fala assim: dá a ele também a túnica. A túnica era linho fino, a coisa mais fina que a pessoa andava. Então Jesus está dizendo o quê? Olha, se alguém te fizer mal, não faça mal de volta, mas devolva com o bem. Então, o trabalho maior é esse. Porque a caminhada no Evangelho não se trabalha em reciprocidade. Se você me faz bem, eu te faço bem. Se você me faz mal, eu te faço mal. Não. Se você faz bem para mim, eu vou te fazer bem. Se você me faz mal, eu vou te fazer bem também. E se você não me fizer nada e eu fizer para você esperando algo em troca, está errado. Eu tenho que fazer sem esperar nada em troca de você. Por isso que fazer bem dá trabalho. Fazer bem dá trabalho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui em Romanos 12, 11. Por isso que ele fala para não ser preguiçoso no trabalho. Que trabalho? De fazer o bem. E ele repete isso em Gálatas 6, como nós lemos agora aqui. Eu vou pedir para o Flávio colocar de novo. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, isso é, se não desfalecermos. Então, aqui quando ele usa esse termo, nós lemos aqui numa versão, voltando agora para Romanos, capítulo de número 12, verso 11, que é o nosso texto base. Quando o apóstolo Paulo vai falar aqui sobre ser remisso, ele está falando assim: tem de zelo. Então a expressão zelo ou zelar ou
a expressão não sejais remisso. Você quer colocar para mim, Flávio? Romanos 1, olha lá, no zelo, não sejais remisso. Quando ele usa esse termo zelo e não ser remisso, ele está deixando bem claro assim: por favor, ter zelo por algo é cuidar de forma extrema. Então ele está dizendo assim: cuide de forma extrema, não tenha preguiça em cuidar, não tenha preguiça em fazer o bem. É a mesma coisa, ele está dizendo assim: na tua vida, na tua caminhada cristã, na tua caminhada como ser humano, não seja um ser humano preguiçoso em fazer as coisas certas, não seja um ser humano apático em fazer a coisa certa, porque fazer o bem é fazer a coisa certa. Então ele está dizendo isso para nós: na tua vida cristã, não seja preguiçoso em ter uma caminhada fervorosa na tua vida cristã. No teu trabalho, não seja preguiçoso em fazer o melhor e ter zelo no teu trabalho. Na tua família, não seja preguiçoso em cuidar da tua família, em cuidar da tua casa, do teu lar. É isso que ele está falando para nós aqui. Por isso que esse texto, ele arremete de dentro para fora, porque se eu tenho zelo, a preguiça ela parte do próprio ser humano, então eu preciso arrancar isso de mim. E como eu arranco isso? Servindo alguém. Quando eu começo a trabalhar, então eu começo a tirar a preguiça de dentro de mim. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo isso para nós, que nós precisamos ser diligentes, para não cairmos nisso, para não cairmos no erro de acharmos que vale a pena ficar com a vida congelada no lugar que está. Quando o apóstolo Paulo fala aqui para nós, assim, continuando o texto, de novo, Flávio, por favor, olha lá, no zelo não sejais remissos, ou seja, não sejais preguiçosos, sede fervorosos de espírito. Quando ele está falando isso, ele está falando assim: você precisa se animar. Você precisa ser uma pessoa de ânimo no que você faz. Você precisa ser uma pessoa para cima no que você faz. Você precisa ser uma pessoa alegre no que você faz. E quando ele está falando disso, de ser fervoroso, ele não está falando para mudar o temperamento da pessoa, porque tem pessoas que são mais pacíficas, né? Tem pessoas que são muito tranquilas. Ele não está falando que agora você vai mudar o seu jeito de ser, vai vestir uma máscara para tentar mostrar uma pessoa diferente do que você é. Não. Quando ele fala de se animar aqui, ele está falando de você se animar aqui, de você ser para cima aqui, e em tudo que você fizer também. Então, ele não está pedindo para você mudar a sua natureza. Ele está falando assim para você: olha, você tem que ser animado como? Você tem que ser para cima no que você pensa. Você tem que ser para cima no que você faz. Você tem que ser animado no que você toca para fazer. Você tem que ser animado conforme você conversa com as pessoas. Porque se nós muitas vezes esquecermos disso, esquecermos da nossa essência e deixarmos aquilo que está fora tomar conta daquilo que nós temos dentro, meu irmão, ao invés de sermos fervorosos ou animados, nós vamos ser pessoas para baixo. E aqui então eu não posso me esquecer disso de forma alguma, que nós precisamos ser seres humanos animados, pessoas que não se cansam de fazer aquilo que é certo. Vou te falar mais uma coisa: todo mundo pode estar fazendo errado, meu irmão, mas você tem que perseverar em fazer o que é certo. Não tenha preguiça de fazer o que é certo. Então, quando o apóstolo ele fala para nós aqui, não sede preguiçosos, ele está falando assim: você precisa se levantar para fazer o bem. Não sede preguiçoso, seja zeloso. Cuide bem de tudo que Deus colocou nas suas mãos. Cuide bem do teu lar.
Cuide das coisas da tua casa, não deixe com que as coisas fiquem paradas lá. Cuide da tua família, cuide, esposa, cuide do teu esposo, o esposo, cuide da tua esposa, cuide dos teus filhos. É isso que ele está dizendo, sede zelosos, no lugar que você trabalha, sede zeloso. É isso, meu irmão, é para esse lado que ele está levando, para nós não vivermos uma vida apática, de que tudo que nós olhamos é assim, não vale a pena. Não, é o contrário, vale muito a pena. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui foi isso. Nós precisamos ter zelo com a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada humana. Nós não podemos ser apáticos nem preguiçosos. Aí o segundo ponto que o apóstolo entra aqui é que nós devemos ser aplicados. A parte B do texto, Flávio. Romanos 12:11. Sede fervorosos de espírito. Sede fervorosos de espírito. Quando o apóstolo Paulo fala de ser fervoroso, eu comecei a dar uma pincelada já no primeiro tópico. Está falando assim, seja uma pessoa, ao invés de você ser preguiçoso, ao invés de você ser uma pessoa que nega o zelo, seja uma pessoa fervorosa de espírito. Pode ver que a palavra espírito aqui, é porque aqui, na forma que nós temos no nosso telão, vai aparecer tudo com as letras de forma, né? Mas aqui quando está escrito espírito, ele não está em letra maiúscula, tipificando o Espírito Santo. Aqui está em letra minúscula, mostrando que é o espírito do homem. Ou seja, sede fervoroso em você mesmo. Mas também, essa tradução do texto, quando se fala em espírito, que quer dizer pneuma, olha lá, pode ver, ó, seja fervoroso de espírito. Aqui está falando do espírito do homem. E a tradução grega para isso é pneuma, que é espírito do homem. Mas também quer dizer do Espírito Santo. Que você, então, é uma forma dupla de trabalhar aqui. Está falando assim, ó, você tem que ser fervoroso em você. Ou seja, no teu interior você tem que ser uma pessoa animada. E aqui, como a palavra ela tem um sentido duplo, que não é só do Espírito do homem, mas ali também fala do Espírito de Deus na tradução. Ele está dizendo assim, ó, você tem que ser animado em você mesmo. E você só vai conseguir isso através do Espírito Santo. Então, para nós continuarmos aqui, eu tenho para mim que essa palavra, ela se refere a essas duas formas. E baseado nisso, de falar de ser animado, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo de número 18. Atos 18. Atos capítulo número 18, verso 24 e verso 25. Atos 18, 24 e 25 nos fala assim. Vai falar sobre um homem aqui, presta atenção. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Homem falava bem e entendia muito das escrituras. Aí, verso 25 nos fala assim, ele era instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, ou seja, uma pessoa para cima, ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Mas eu quero principalmente me ater a isso aqui, que ele era um homem fervoroso de espírito. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo assim, rapaz, eu conheci um homem, o nome dele era Apolo, e o cara era eloquente, ou seja, ele falava muito bem. Mas além de falar bem, ele tinha um ensino para falar da Bíblia, das escrituras, que era fora do normal. Mas tinha uma coisa nele que chamava mais atenção do que isso. Ele era fervoroso de espírito, ou seja, ele era um cara animado, ele era um cara para cima. E como ele era assim, eloquente, que entendia muito da Bíblia, tudo que ele falava saltava a respeito de Jesus. Ou seja, trazia ânimo para as pessoas que o ouviam. Meu irmão,
O que Paulo está dizendo para nós aqui sobre Apolo é o seguinte: esse Apolo é um cara para cima, ele é um cara que dá gosto de ouvir, ele é um cara que vale a pena estar perto. O que o cara fala traz esperança, a forma que o cara fala é otimista. Esse homem, o jeito que ele é, o que ele fala, pode ver, ó. Olha lá, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, sendo ele fervoroso de espírito. Ou seja, o cara falava com alegria espontânea que chamou a atenção das pessoas. Por quê? Porque era um homem que era para cima, era esperançoso, ele não era preguiçoso, ele não era apático. Você já pensou, se olhar, você está conversando com alguém, a pessoa, você está lá para fazer uma entrevista de emprego. Aí você chega, tem uma pessoa que você confia muito, que você gosta, aí você vai falar para ela assim: amanhã eu vou fazer uma entrevista, hein? E ora por mim. Aí a pessoa vira para você e fala assim: mas em qual empresa é? É numa autopeça. Mas eu estou ouvindo aí que as autopeças estão mandando gente embora. Aí você fala: não, mas me chamaram para fazer a entrevista, né? Amanhã, e a autopeça, ela é boa. Eu não sei não, porque estão cortando todos os benefícios que as empresas têm. Você vai fazer mesmo essa entrevista lá, mas fica tranquilo. Você tem certeza que você vai? Tenho, mas eu vou orar por você. Vai fazer o quê, né? Se é o que apareceu, então amém. Ô, meu irmão, você escutou uma pessoa dessa aí, mas você está quase que cavando a sepultura. Ou quando você está com alguém enfermo no hospital lá, que tá na UTI, a situação está meio grave, e aí você vai conversar com um ser humano desse, você está esperando ser animado, né? Falar: não, esse aqui é irmão na fé, ele vai me levantar. Aí você fala assim: o fulano de tal da minha família aqui não está bem, o negócio está mal, mas eu creio que ele vai melhorar. Você fala feliz. Aí o ser humano que era para te levantar fala assim: eu não sei não, porque pelo que eu vi no boletim médico aqui, o que passaram para nós, né, no grupo aqui, está dizendo que ele não está muito bem. Então, meu irmão, é bom você se preparar, porque pode ser que não passe nem dessa noite. Você está entendendo, meu irmão? Tem pessoas que são assim. Aqui o que Paulo está dizendo para nós, volta lá, por favor, para o texto base, Romanos 12, 11, a parte B. Primeiro ele fala: você não pode ser preguiçoso em fazer o bem. Você tem que ser animado no que você faz. É isso que ele está falando, no zelo, ou seja, em fazer as coisas bem, não seja preguiçoso, mas seja animado de espírito. É isso que ele está falando. Ou seja, não dá para você caminhar com o coração tomado de pessimismo. Você tem que ser fervoroso no espírito, meu irmão. Uma pessoa para cima, uma pessoa que é esperançosa, sabe? Que quando uma pessoa vai conversar com você, igual eu disse aqui: amanhã eu vou fazer uma entrevista. Vai lá, meu irmão. Essa empresa vai ser uma bênção na tua vida. Vai lá que vai dar certo. Você vai passar na primeira fase, você vai passar na segunda. E se tiver 10 fases para passar, você vai passar em todas. Você vai, porque eu acredito em você. Eu estou com um parente aqui na UTI. Estou com um parente na UTI. Já está desenganado dos médicos. Pode estar desenganado pelos médicos, mas eu creio num Deus que pode levantar ele. Eu vou orar com você, ele vai se levantar. Olha a diferença. Mas aí tem gente que fala assim: mas aí e se morrer e eu dei a minha palavra que a pessoa ia se levantar? Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Você acha que eu já orei por pessoas que elas morreram depois? É claro que já. Agora você acha que eu não já orei por pessoas que se levantaram também? É claro que já. E aí você pode perguntar: o que aconteceu mais, pastor? Morreu ou viveu? Meu irmão pode garantir que morreu muito. Mas eu me atenho a todas que se levantaram.
Já vi gente ressuscitando. Então, eu me atenho àquilo que é bom e profetizo aquilo que é da vontade de Deus, que é da vontade de Deus curar. É da vontade de Deus ver os seus filhos sendo prósperos. Então, meu irmão, eu tenho que ser como? Para cima. O mundo já tem muita gente pessimista. Você conhece a Deus. Você é cheio do Espírito de Deus. A Bíblia te exorta a ser uma pessoa animada, esperançosa. E aí nós andamos de cabeça abaixo. Ah, não vai dar certo. Tem gente que você vai conversar, dá até medo. Porque tudo que você fala para a pessoa, ela fala para você que não vai dar certo. Ô boca desgranhenta, misericórdia. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: no zelo, não seja preguiçoso, não seja para baixo. Seja uma pessoa animada, fervorosa. Meu irmão, acorda de manhã dizendo que o seu dia vai ser bom. Acorda de manhã dizendo que as coisas vão dar certo. Não levanta da tua cama já pensando que o dia vai ser péssimo, que as coisas não vão dar certo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. O que nos diferencia do mundo é a nossa alegria, meu irmão. É a nossa alegria, é a nossa fé. Tem irmãos, os irmãos principalmente que são de mais idade, eles recebem muitos elogios de muitas pessoas. Eu sempre escuto isso de irmãos que são mais velhos, que as pessoas falam assim: olha, o que me chama a atenção em você é que você não desiste nunca. Você escuta isso muito de irmãos mais velhos. Por quê? Porque a fé está calejada e a pessoa entende que Deus é bom, então ela sempre é para cima. Isso diferencia do mundo. O mundo hoje é pessimista, meu irmão. O mundo hoje é um abrigo de contendas. Hoje, até o nosso celular, quando você pega o seu celular na mão, o seu smartphone, ou seja lá o que você tenha, que tem de tudo hoje, né? As redes sociais, até aquilo que você vê lá no feed de notícias, né, que chama assim. Hoje, tudo isso, ele te inclina para aquilo que você mais gosta. Então, por exemplo, se você só vê notícias que vão falar coisas más, quando você acordar amanhã para ver notícia no seu celular, só vai estar aparecendo o que lá? O seu feed de notícias só vai ficar aparecendo coisas assim. Por quê? Porque você é o que você come. Então os celulares hoje, eles são feitos para isso, para você comer aquilo que você gosta. Então você se torna aquilo que você gosta. O apóstolo Paulo está falando assim para nós: o mundo já é cheio de gente preguiçosa, de gente apática, de gente pessimista. Então você que conhece a Deus, não seja assim. Seja uma pessoa otimista, para cima, esperançosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que coloca os outros para cima. Então, meu irmão, aqui agora eu estou dando um adendo, parando nesse ponto. Por quê? Porque existem pessoas que são tão pessimistas que elas destroem qualquer raiz de esperança ou alegria que se possa vir a brotar, de tão pessimista que ela é. O apóstolo Paulo então nos fala assim: a exortação de hoje é: sede uma pessoa animada, sede zeloso, sede uma pessoa para cima. E se você tem a tendência de ser para baixo, meu irmão, isso não tem nada a ver com o diabo, isso tem a ver com você. Isso é uma libertação pessoal, é uma libertação que nós temos que passar, é uma libertação que nós precisamos pedir. E é por isso que o apóstolo Paulo fala: sede fervorosos no Espírito. Quando ele fala assim, eu disse para você que ele está falando do espírito do homem. Comece a mudar as tuas palavras, que você vai mudar a tua direção. E o Espírito Santo de Deus, que tem a ver com isso, como eu disse para você aqui, tem uma analogia ao Espírito Santo.
O Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar a toda a verdade. Então, se você pedir, Jesus, me liberta desse pessimismo, Ele vai te libertar, meu irmão. E o Espírito Santo, ao invés de você começar o seu dia olhando para as coisas de uma forma pessimista, o Espírito Santo de Deus vai começar a te mostrar coisas que vai te fazer se tornar uma pessoa otimista, animada. O cristão, ele tem que ser animado. A Bíblia nos exorta a ser esperançosos até na tribulação. Por quê? Porque o crente, ele tem que ser animado. Ele tem que ser para cima. A palavra sede fervorosos, a palavra fervor, ela vem de uma palavra que se chama zeontes, ou zeonites, no grego. Essa palavra quer dizer exatamente assim: mantenha o fervor. Significa ainda ferver ao ponto de ebulição, estar muito quente, estar inflamado, ou seja, traz a ideia de estar estimulado. Volta lá no texto para mim, Flávio. Vamos traduzir então. Ele está dizendo assim para nós: enquanto você fizer o que é bom, ou seja, no zelo, não seja preguiçoso no trabalho. Ou seja, enquanto você estiver fazendo bem, não tenha preguiça desse trabalho. Sede fervorosos de espírito. Aqui ele está dizendo o quê? Seja uma pessoa interessada, seja uma pessoa animada, seja uma pessoa, como eu disse aqui, entusiasmada, servindo ao Senhor. Então, aqui nós precisamos parar e pedir para Deus aqui. Acho que é um momento de dar uma luz em nós aqui. É uma reflexão. Nós precisamos ser pessoas que estão fervendo ao ponto de ebulição, fervendo no Espírito. Não só cheio do Espírito de Deus para pular no dia que você está na igreja aqui, que a palavra fala com você, que o louvor fala com você. Não, você tem que ser fervoroso todo o santo dia, animado todo dia. Isso não tem a ver só com a nossa espiritualidade. Tem que ser uma pessoa entusiasmada na tua vida cristã, entusiasmada no teu trabalho, entusiasmado, meu irmão, no meio da crise. Tem que ser uma pessoa entusiasmada no teu casamento. Tem que ser uma pessoa entusiasmada na vida dos teus filhos, porque você é exemplo para eles. Então eles estão vendo. Se você for uma pessoa para baixo, por que hoje nós temos tantos jovens depressivos? Porque o jovem, ele chega em casa e ele não tem entusiasmo, ele não recebe. Então nós precisamos ser entusiasmados, animados, como diz aqui, fervoroso, inflamado, meu irmão, pegando fogo toda hora. Em tudo aquilo que nós nos dispusermos a fazer, você tem que ser assim. Em qualquer lugar que seja. Seja uma pessoa entusiasmada na vida de alguém. Sabe por quê? Meu irmão, nós não precisamos trabalhar para o diabo, não. O diabo já tem muito demônio trabalhando para ele. Ele não precisa de mim e de você, não. Amém? Vamos trabalhar para o lado certo. Trabalha para Jesus, seja entusiasmado. Seja uma pessoa que inflama as outras. Sabe? Que quando você entra em contato com alguém, antes, às vezes você está precisando de oração, às vezes você está precisando de ajuda, mas antes de tudo, sempre deixe plantado na vida das pessoas algo de bom. Algo de bom. E aí, para nós terminarmos aqui, o apóstolo Paulo fala assim: já que você é entusiasmado, já que você não é preguiçoso, você é entusiasmado, seja entusiasmado. Aí volta lá, Flavião, para mim, por favor. Servindo ao Senhor. Você quer ser entusiasmado? Quando você estiver trabalhando, lembre-se que você está servindo ao Senhor. Quando você estiver na escola, vocês jovens que estão aí, você que faz uma faculdade,
E às vezes você está lá fazendo, porque está fazendo em casa, né? Está tendo que fazer na televisão, está tendo que usar um aplicativo para assistir aula. E está cansado, meu irmão, faça como se fosse ao Senhor. Você que está no teu trabalho, você não está trabalhando para o teu chefe, você trabalha para o Senhor. Você serve a Ele. Então, hoje nós temos que fazer assim. O nosso entusiasmo de amor e doação deve ser assim, como para o Senhor. Flávio, abre para mim Colossenses 3, 23 e 24. Acho que é esse o texto. Eu vou ler aqui. Colossenses 3, 23 e 24. Olha lá. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. A palavra tudo aqui não é uma parte, é tudo. Tudo que você fizer, você tem que ser assim, fazendo como se fosse ao Senhor. Agora eu quero tratar de um assunto aqui, eu já vou indo para me terminar hoje. Mas, se nós fazemos para o Senhor, aquilo que nós fazemos, nós não vamos ter o costume de parar no caminho. Há uma tendência em muitas pessoas que as fazem iniciar as coisas e desistir no caminho. A pessoa, ela começa uma coisa, mas ela não consegue chegar no fim, ela para no caminho. Normalmente, a pessoa para no caminho, o detalhe é esse. Ela não percebe que ela está se prejudicando. Porque normalmente as pessoas, elas param as coisas que elas estão fazendo naquilo que vai evoluir a habilidade dela mesma. Como? Por exemplo, a pessoa inicia um curso, mas ela não termina. Ela começa uma universidade, uma faculdade, e aí ela para no caminho. Entre outras coisas ainda. Por exemplo, a pessoa ela começa a tirar, vamos descendo para as coisas mais simples. Ela tira uma carteira de habilitação, ela vai tirar, ela reprova uma vez, ela não se esforça para ir de novo, ela desiste. Outros ainda têm a carteira de habilitação, mas para no caminho, porque não dirige mais. A carteira fica engavetada. O que isso mostra para nós? Uma tendência. Começa e não termina. Começa e não termina. Não tem animosidade para terminar. Ou seja, não tem o fervor para continuar. Há outras ainda. E aí, nós precisamos ir enxergando esse ciclo vicioso. Porque o que nós fazemos é para o Senhor. Se você entra num curso, você entrou nele, não é só para você, vai ser a pessoa beneficiada. Mas se você não tiver fervor, você vai parar no caminho. Agora, se você olhar para o Senhor, que Ele está com você, que isso que Ele vai te ajudar, que Ele não vai te desamparar nesse caminho, você vai ver que você vai conseguir chegar no final. Tem pessoas que começam até um livro e não conseguem terminar. Falei que ia descer até a coisa mais simples. E isso acaba se tornando um ciclo vicioso, um grande ciclo vicioso. E que muitas vezes passa desapercebido. Flavião, coloca o texto de novo, por favor. Romanos 12, 11. Coloca isso para tudo, meu irmão, que você fizer na tua vida. No zelo. Não sejais preguiçosos, ou seja, no trabalho não seja preguiçoso. Sede fervoroso de espírito, ou seja, animado em tudo que você fizer, servido ao Senhor. Então, meu irmão, às vezes nós caímos nesse ciclo vicioso e nós paramos as coisas. Vamos parando no meio do caminho. Vamos desanimando no caminho. Não. A caminhada cristã, ela é uma caminhada de evolução. A palavra nos mostra o seguinte: nós sempre temos o costume de usar algumas palavras para falar de Deus. Deus está trabalhando
Não é assim? Você não fala assim, Deus trabalhou, Deus irá trabalhar. Não, Deus está trabalhando. Nós falamos assim, Deus está fazendo, porque a palavra nos mostra isso. Ainda usamos outra palavra, Deus está cumprindo. Pode ver que a palavra é essa. Esses são verbos de continuidade. Mostra como que eu posso dizer? Uma predisposição para aquilo que é infinito. Ou seja, é contínuo, não para. Ando, indo e indo. Não para, meu irmão. Ou seja, é uma obra que não pode parar enquanto não terminar. Deus trabalha assim. Ele está fazendo. Ele não fez ou irá fazer. Deus está fazendo. Aquilo que Deus está cumprindo. A Bíblia mostra que as profecias estão se cumprindo. Elas não se cumpriram e não vão se cumprir. Elas estão se cumprindo. Deus está trabalhando. A Bíblia mostra para nós, Deus está trabalhando. Ele não trabalhou ou irá trabalhar. Ou seja, aquilo que Deus faz, Ele não para no meio do caminho. É ando, indo e indo. Ou seja, é uma continuidade. Pois o Senhor não deixa nenhuma obra embargada no caminho, meu irmão. Ele não é governo, não. A obra não fica embargada para depois. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. E se o Deus que nós servimos é assim, se o Jesus que andou nessa terra nos deixou o exemplo, nós temos que ser assim também. Filipenses capítulo de número 1. Filipenses 1, 6. Ele nos diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra continua sendo feita. Aí, se a obra continua, por que a nossa tem que parar? Você que se pega se identificando aí que aquilo que você começa, você para no caminho. Está na hora de mudar. Lucas, Flávio, capítulo de número 14, verso 28. E nós estamos aqui, indo já para terminar. Lucas 14, do 28 até o 30, nos fala assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos aqueles que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Você está entendendo aqui? Jesus está falando assim para nós, que os nossos projetos, eles não podem parar no caminho. Tem gente que está com construção de casa parada no caminho. Ah, mas é porque a crise entrou, é porque não... Não, meu irmão, às vezes não é esse o problema. Às vezes é porque você parou mesmo. Tem coisas que... Eu estava até conversando aqui com o Flávio, antes de nós começarmos. A esposa pediu uma coisa para ele, mas ele fez rapidinho, e o negócio não era fácil de fazer. Eu fiquei impressionado, falei: ô, rapaz, o negócio difícil ele fez. Qual que é o detalhe? Tem coisas que as pessoas têm que te pedir milhares e milhares de vezes para você fazer e ainda não faz. Sem encosto, meu irmão, sai dessa vida aí, rapaz. Tem que ficar dependendo dos outros para te empurrar. Que em nome de Jesus hoje se levantem homens e mulheres entusiasmados, que sejam para cima, que não dependa dos outros te empurrar, para que você enxergue aquilo que você precisa fazer. Amém? Você tem que se tornar exemplo. E aqui Jesus fala que você não comece as coisas para deixar parado no caminho. Não comece um projeto que você vai desistir no meio. Porque quando ele fala que os homens vão zombar dele, aqui está querendo se dizer o quê? O próprio diabo vai zombar.
vai te colocar para baixo. Então não, o que você começar, você tem que terminar. Amém? E como que nós terminamos? Por isso, e é por esse motivo, para que a obra não fique no caminho, nós precisamos ser fervorosos no Espírito. E a fonte de entusiasmo que nós precisamos, ela não vem de nós, ela vem de Deus, vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que deve fazer isso, que vai te pôr para cima. Não é o diabo te atacando que te traz morosidade, porque o ataque é de fora para dentro. Tem pessoas que são, meu irmão, apáticas de dentro para fora. E quem pode mexer dentro do homem? A Bíblia fala assim, o que quem pode conhecer o oculto do homem a não ser o Espírito de Deus? Provérbios nos fala isso. Ainda em Jeremias fala assim, que o enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ou seja, é de dentro para fora. O coração engana. É teu. Ou seja, você se engana em você mesmo. Só que tem uma pessoa que consegue mexer lá. Na continuidade do texto de Jeremias fala assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e mostro o caminho. Ou seja, só Ele, é só Ele que pode te trazer entusiasmo. As pessoas, elas podem te dar entusiasmo por um tempo para você começar, mas quem dá continuidade é você. Então, aqui nas cartas paulinas, nas cartas de Paulo, que são 13, Paulo fala várias vezes do Espírito, para ser fervoroso, mas olha só, o apóstolo ele fala assim para nós, ele dá, como que eu posso dizer para você, ele nos chama a atenção para algumas coisas, ele fala assim, ó, tome cuidado em não extinguir o Espírito Santo, em Tessalonicenses ele fala isso, em outra carta Paulo fala assim, não resista ao Espírito Santo, em outra carta ele fala assim, não entristeça o Espírito Santo. Mas aqui em Romanos ele fala assim para nós, nunca evitem mostrar entusiasmo, ou seja, nunca evite ser fervoroso. E aqui que eu quero acabar dizendo para você, você pode ser um ser humano cheio de zelo, cheio de entusiasmo, ardente no Espírito Santo, que você pode ser uma pessoa para cima. A nossa carne ela é teimosa. A carne vai tentar te colocar para baixo. E é por isso que nós carecemos ser trabalhados pelo Espírito. Não há outro corretivo mais eficaz para a nossa teimosia do que ser fervoroso no Espírito. E eu espero, meu irmão, que amanhã, quando você acordar, que você se torne uma pessoa fervorosa. Você olhe para as coisas que estão acontecendo ao teu redor e que essas coisas não te coloquem para baixo, mas que elas te coloquem para cima, independente se são boas ou se são ruins. Que você tenha fervor no Espírito, que você se esforce para vencer toda raiz de desinteresse, toda raiz de preguiça, toda raiz de lamúria, que é ficar, ai, quem sou eu? Aquela comiseração, toda tristeza, toda raiz de pessimismo, e que em nome de Jesus nós vençamos essas coisas, para que nós caminhemos então, numa vida fervorosa e cheia de vitórias. Amém? Eu quero terminar aqui então orando por você. Essas quintas-feiras têm sido cultos de ensino, e eu creio que vão se levantar pessoas para cima aqui em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Agradecemos, Senhor, pela tua direção. Esse é mais um valor que nós aprendemos nessa noite, que estamos resgatando, enquanto o mundo tem caminhado, ó Pai, a passos largos. Nós temos visto os números de depressivos crescendo, porque infelizmente vivemos em dias difíceis,
e vemos como as pessoas, elas têm sofrido nesses dias. Nós, ó Pai, pedimos ao Senhor que esse valor enriquecedor de sermos, ó Pai, zelosos, de sermos pessoas que trabalham para o bem, de sermos pessoas fervorosas, animadas, pessoas bondosas, pessoas esperançosas, pessoas que são para cima, e não só para cima, mas que coloquem outros para cima. O mundo caminha passos largos, ó Pai, de forma desenfreada para um buraco, mas que o Senhor nos use para sermos instrumentos sobre a vida daqueles que estão perecendo, daqueles que estão abatidos hoje, aqueles que estão apáticos. Oh Deus, que nós nos levantemos conforme o Senhor quer, conforme as Escrituras dizem, que o Evangelho ele é boas novas, ou seja, o Evangelho traz notícias boas, o Evangelho é uma transmissão de alegrias, o Evangelho é uma transmissão de entusiasmo, o Evangelho é uma transmissão de esperança, que nós, que somos as cartas vivas, ou seja, aqueles que transmitem devemos ser. O Evangelho ele é transmitido através de nós. Então, Senhor, que nós sejamos assim, esse Evangelho que leva o que é bom para aquele que não tem, o Evangelho, que nós sejamos o Evangelho que leva esperança para aquele que está sem esperança, que leve alegria àquele que está triste, que leve ânimo àquele que está pessimista, em o nome de Jesus. E nós pedimos hoje, que de dentro para fora, o Senhor reine em nós, que de dentro para fora, o Senhor consuma tudo aquilo que tem sido pedra de tropeço dentro do nosso coração, nos levando a andar fora daquilo que é destruição para as nossas vidas, porque eu sei que se nós formos fervorosos, nós caminharemos numa vida de vitórias, numa vida, Senhor, de animosidade, uma vida cheia de esperança. Ah, Jesus, é isso que eu te peço nessa noite. No demais, nos dá uma noite de sono tranquilo. Guarda o nosso coração, guarda os nossos lares, as nossas famílias. Que desfrutemos de um dia abençoado amanhã. Desfrutemos de um dia extraordinário. Que o nosso final de semana seja abençoado, encharcado de amor, encharcado de alegrias. Sim, Jesus, nós profetizamos isso. E gratos oramos por tudo que o Senhor tem feito por nós, no nome santo de Jesus, amém, amém, que Deus abençoe a sua vida, forte abraço, escuta, escreve os textos, que vão ser bênção para você, fique na paz, Deus abençoe em nome de Jesus.